conhecimento obtido por meio de sentidos, né? Todo mundo sabe que o sentido, a palavra sentido significa, né, podemos trazer esse significado também, que são os 5 sentidos que a gente pode ter, né, que é o tato, visão, a audição e o paladar e olfato. Paladar e olfato. Então, esses são os sentidos que nós temos, que a gente pode ter com alguma coisa, com a experiência de alguma coisa, né? Eu costumo, principalmente quando eu estou evangelizando, em questão de experiência, eu gosto de dizer para as pessoas que eu evangelizo na rua, eu tenho sempre sabe aquele evangelismo que a gente sempre tem um método básico que sempre as pessoas caem? Então, eu sempre jogo para a pessoa, né, de falar assim, né, você já foi na igreja e tal, e a gente evangeliza, você já teve contato com Cristo, alguma coisa do tipo. E eu sempre no final falo assim, passa lá na nossa igreja, vai lá visitar, né? É igual, eu não sei se quando vocês lembram, eu tô ficando velho. Lembro quando lançou aquele tal do milkshake ovo maltina, né? Todo mundo ovo maltina, será que tem ovo dentro do negócio? Então a gente tinha uma curiosidade para saber exatamente o que era. E eu costumo dizer no meu evangelismo que a gente não tem como saber se é bom e é gostoso se a gente não resolver ir lá experimentar. Então a gente precisa ter a experiência de experimentar se aquilo é bom de fato ou não. E a gente só vai fazer isso como? Indo até o local, fazendo o que tem que fazer, né? Tocando, seja lá o que for que tem que fazer. Senão a gente não tem essa ideia. E o primeiro ponto, dentro disso, pode passar. Busque experiências com Deus. Você pode repetir isso? Busque experiências com Deus. Por que é tão importante ter experiências com Deus? Eu já vou abrir um parênteses, que daqui a pouco, depois da minha ministração, vou tentar ser sucinto, que a gente vai, em nome de Jesus, aqui orar um pouco, adorar um pouco ao Senhor, e você vai entender o desenrolar da mensagem, porque a gente vai fazer isso. Mas por que é tão importante ter experiência com Deus? Né? Por que é tão importante? Porque a gente necessita dessa experiência com Deus. Eu botei no primeiro ponto aqui, eu separei em 3 partes esse primeiro ponto. E separei sabendo que tem muitas coisas além do que eu vou dizer aqui, que poderia explicar a importância, né, de você ter uma experiência com Deus. E a primeira que eu separei aqui, para vencer o pecado. Você pode dizer isso para o irmão que está do seu lado? Você precisa ter experiência com Deus. Não, vamos lá, olha para mim. Vira para o irmão e repete assim: você precisa ter experiência com Deus. Você precisa ter experiência com Deus para vencer o pecado. Para vencer o pecado. E quando a gente fala em pecado, eu trouxe um texto, aquilo que me veio na memória. Em Isaías 6, lembra quando Isaías tem a própria pastora citou aqui esse texto, que quando Isaías, né, eu sou um homem de lábios impuros, um homem imundo, né? E aquele impacto mexe com ele ali na hora, e ele vê toda a imundície, tudo que estava errado com ele. Ele encontra nele coisas que naturalmente, né, diante da presença de Deus, que Deus é santo, que a sua majestade é longânima e tudo mais, diante de Deus ele consegue enxergar a primeira coisa que ele fica desconfortável diante da presença de Deus é os seus pecados. É aquilo que incomodou ele naquele momento. Uma outra pessoa que a gente pode citar aqui é Mateus, que quando Mateus, na época, diz que Mateus era coletor de impostos, dizia que na época os coletores de impostos eram corruptos, eram pessoas trapaceiras, que faziam coisas erradas com o dinheiro do povo. E o povo reclamava muito, porque o pessoal era opressor na hora de cobrar as coisas, os impostos. E na hora quando Jesus está ali, passando ali, né, e encontra Mateus, e quando ele olha para Mateus, ele fala assim: larga tudo e siga-me. Mateus tem um encontro com Deus ali, e ele vê toda a condição dele, e ele começa a seguir a Jesus. O estranho se a gente parar para pensar que toda vez que a gente se depara com a presença de Deus e a gente consegue se constranger diante dele e começa a olhar para a gente e ver quão pecaminoso nós somos, mesmo em condições normais, quando a gente pode passar às vezes a semana, o mês inteiro sem
a gente, na nossa ideia, entender que a gente cometeu algum erro, algum pecado, alguma coisa ilícita que aos olhos de Deus, Deus vai se incomodar, vai ficar triste, vai se sentir abalado, né? Mas no natural a gente pode pensar assim, mas não, quando quando Deus se revela a nós e a sua presença está diante de nós, a gente é constrangido. É natural a gente ser constrangido. Eu botei uma frase aqui que diz assim: a experiência com Deus vai nos levar a enxergar que o pecado não é impossível de ser evitado. Por quê? Porque quanto mais experiências com Deus nós tivermos, mais cheios vamos ser do Espírito Santo e mais fácil vai ser de evitar o pecado. Mais fácil vai ser de, quando a gente se encontrar na situação, dizer não para o pecado. Quanto mais vazio de Deus, a gente vai ter mais dificuldade de dizer não para o pecado. Por isso é importante que a gente tenha experiência com Deus para a gente vencer o pecado. O ponto 2 que eu separei aqui: por que é tão importante ter experiência com Deus? Para saber que Ele existe e me apaixonar por Ele. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado: é importante você ter experiência com Deus? É importante você ter uma experiência. Para você saber que Deus existe. Para você saber que Deus existe. E você se apaixonar por Ele. Você se apaixonar por Ele. Apóstolo Paulo cai do cavalo, fica cego, né? Diante da voz de Deus. Ei, você está me perseguindo. Apóstolo Paulo toma um susto. Mas é ter um encontro com Deus. Naquele encontro com Deus, ele cai do cavalo, fica cego. E Ananias vai lá, cura ele e tudo mais, aquele movimento todo. Dali em diante, ele começa o quê? A ser Paulo. O famoso Paulo para nós, né? O impacto dele com Cristo naquele momento. Paulo, só abrindo um parênteses, Paulo era perseguidor de cristãos, matava cristãos. Não fazia sentido nenhum o que aconteceu depois do encontro que Jesus teve com Paulo. Não faria sentido nenhum Paulo ser quem foi logo em seguida na história bíblica, que hoje nós lemos, contamos para outras pessoas e surpreendemos cada vez mais. Quanto mais a gente lê, mais a gente fica surpreendido quem Paulo foi na história bíblica, né? Nunca imaginaríamos que Paulo seria quem foi, de amar tanto a Jesus, de obedecer tanto suas missões, de tanto. E tudo isso por quê? Por causa de uma experiência que ele teve com Deus. A experiência com Deus vai nos levar a entender que Ele existe, Ele é vivo e real entre nós. Existe uma necessidade de a gente ter uma experiência com Deus para saber de fato que Ele é vivo. Não adianta nada, de forma natural aqui, se a gente parar para pensar, se Deus não se revelasse a nós em momento algum, o que é gostar de alguém que a gente não conhece? Como é a gente se apaixonar por alguém que a gente nunca ouviu falar? Ou até mesmo já ouviu falar, né? A Raíssa gosta de dizer que acha o Chris Evans bonitão, né? Aí ela sempre fala assim, um dia que eu for lá nos Estados Unidos, eu conheci ele, eu vou te largar, hein? Mas ela só conhece ele de ouvir falar e ela nunca vai gostar dele. Em nome de Jesus. O Capitão América, gente. Quem não, assim, eu acho que é mais fácil todo mundo saber. Então ela não conhece ele, só ouviu falar dele e vê fotos dele. E Jesus pode ser assim para nós aqui, dentro da igreja, em qualquer lugar onde nós estivermos. Jesus pode ser alguém que a gente já ouviu falar, mas nunca tivemos contato. Por isso é importante a experiência com Deus. Porque depois que a gente tem um contato, aí, meu irmão, para e pensa aí, você aí agora, deixa a sua mente ir. Lembra da primeira vez quando você aceitou Jesus? Aquele impacto, né? De quando Jesus se revelou a você, né? E você, caraca, Jesus é esse, né? E você chorou, riu, tanto faz, né? E ficou impressionado, encantado com a presença de Deus. E hoje você está aqui. Por quê? Porque um dia você teve uma experiência com alguém que hoje você faz de tudo para se apaixonar dia após dia. Amém? Terceiro, por que é tão importante ter uma experiência com Deus? Não. É só aqui para
Se eu botasse tudo ali, ia demorar muito. Para saber lidar, é importante nós termos experiência com Deus. Essa é a última. Para sabermos lidar com as tempestades. Você pode virar para a pessoa que está do seu lado e dizer: é importante você ter experiência com Deus para lidar com as tempestades. Experiência com Deus para lidar com as tempestades. Tempestade. Logo de cara a gente pode trazer um texto comum que a gente já ouviu outras pessoas pregando e tudo mais, né? Pedro e os discípulos estão lá no barquinho lá, atravessando, e até então Jesus está lá dentro do barquinho, dormindo, em Mateus 14. E de repente aquele vendaval, o vento, tudo mais acontecendo, e aquela coisa toda, e os discípulos começam a ficar apavorados, procuram Jesus, vê que Jesus estava deitado, e de repente Jesus, desaparece. Mas o vento, a tempestade, tudo que estava acontecendo em volta não desaparece. E de repente eles começam a ver um cara andando, acha que é um fantasma, talvez alguma coisa do além, mas nunca imaginaria que Jesus, que estava dentro do barco, estaria andando sobre as águas no meio daquela tempestade toda. E de repente, no meio daquela confusão toda, Pedro tem uma atitude extraordinária. Ele não olhou para a tempestade, ele viu Jesus andando sobre as águas. Vira para o irmão que está do seu lado e diz isso para ele: não olhe para a tempestade, olha para Jesus caminhando sobre as águas. Então naquele momento Pedro olha ali e vê Jesus caminhando sobre as águas e fala a primeira coisa que Pedro diz, porque os discípulos e Pedro têm a mesma sensação depois que Jesus se revela ali, e tem a mesma, como eu posso dizer, a mesma ideia, só com perspectivas diferentes. Na hora, tanto Pedro quanto os discípulos queriam que a tempestade viesse parar em algum momento. Só que Pedro, diferente dos outros, ele decide: não, Jesus, eu quero ir aí. Se é o Senhor, eu quero ir aí. E a tempestade continua. O texto deixa claro que a tempestade só para depois que Jesus volta com Pedro e pede. Aí Jesus pede para parar a tempestade, o vento, tudo mais que estava acontecendo. Mas enquanto isso, Pedro começa a caminhar sobre as águas e, chegando perto de Jesus, ele começa o quê? A afundar. Mas eu vou abrir um parêntese para a gente parar para pensar e analisar essa parte aqui. A Raíssa, na hora quando eu estava degustando isso, né, que a gente vai recebendo, né, a gente vai lendo a palavra, a gente vai recebendo a revelação e a gente vai ficando eufórico, gente. Isso é natural. Se você lê a palavra de Deus e quer ouvir a revelação de Deus, é natural você ficar eufórico. Você vai recebendo aquelas informações, você vai ficar... E na hora a Raíssa conseguiu ajeitar o meu pensamento na hora e ela me ajudou. E na hora ali, se a gente parar para pensar, tinha duas perspectivas. A tempestade externa estava acontecendo, mas os discípulos e Pedro tiveram duas perspectivas da tempestade. E todos eles, tirando Pedro, olharam somente para a tempestade que estava acontecendo diante de Jesus, né? E aquele todo alvoroço, e a ideia e o desejo deles era de que Jesus, pelo amor de Deus, para com isso, pede para acalmar, a gente está desesperado, isso tudo está acontecendo, está difícil de viver nesse momento aqui, ajuda a gente e tudo mais. Mas Pedro não liga para a tempestade, e ele fala assim: Jesus, eu quero ir aí. O maior exemplo foi aqui a pastora contando aqui no domingo, né? Às vezes, diz isso para o seu irmão que está do lado, eu acho que é importante. Por mais difícil que seja, pode falar para ele. Por mais difícil que seja, a tempestade, talvez Deus quer usar essa tempestade para te proporcionar uma experiência inexplicável. Uma experiência inexplicável. Aleluia. Pedro é o único homem que anda sobre as águas. Pedro, no momento, ele não focou na tempestade, ele focou em Jesus. A tempestade era o que menos abalava Pedro naquele momento. E é assim que tem que funcionar conosco. A experiência de Deus se revelar a nós não pode, de maneira alguma, prejudicar a experiência que podemos ter com Ele no meio da tempestade. Aleluia.
Deus, eu não sei porque isso está acontecendo comigo, mas se tu quer se revelar a mim de forma inexplicável, uma experiência sobrenatural, eu estou aqui te esperando, Jesus. Glória. Os próprios discípulos assustados, eles queriam se livrar da tempestade. Eles não queriam nem saber que Jesus era real e que estava ali andando sobre as águas. Mas Pedro tem uma perspectiva diferente da tempestade. Ele, Jesus, ainda que tenha tempestade, eu quero ir aí e eu quero me encontrar contigo. Eu quero tocar em ti. Eu quero sentir que o Senhor está aqui mesmo. Pedro se importava naquele momento de ter a presença de Deus no meio da tempestade. Não da tempestade de engolir ele. A tempestade era o de menos. Era o que menos importava. O que importava era a experiência com ele. Então, por isso, quão é importante nós termos experiências com Deus. A experiência com Deus vai nos levar a ter uma perspectiva diferente dos outros em relação à tempestade. É isso que Deus proporciona a nós quando a gente tem uma experiência com Ele. E o texto em Jeremias 29:13 diz assim: vocês me encontrarão sempre que me procurarem, mas para isso precisam me procurar de todo o coração. Em Salmo 34, versículo 8 diz assim: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que confia nele. Deus é bom, Ele é real, Ele é vivo, e a experiência com Ele vai nos levar a ter posicionamentos diferentes em relação à nossa vida. Ponto 2. Busque manter a chama acesa. Você pode repetir isso? Busque manter a chama acesa. Aleluia. E eu decidi trazer essa parte aqui para baixo, que servia para o ponto 1 também, mas deixei para o ponto 2. Como manter a chama acesa? Poderia ser como ter experiências com Deus, mas preferi deixar aqui. Como manter a chama acesa, né? Esse ponto me fez lembrar daquilo que os adolescentes tiveram. Eu converso muito com o Lucas, né? Principalmente esses dias que eu tô 14 dias de molho, né? O Caio resolveu derrubar e quebrar meu pé. Ele já me pediu desculpa umas 10 vezes, já umas 50, mas eu falei, isso é do futebol, gente. Mas eu converso muito com ele. E eu lembro que quando ele conversando comigo, ele falou assim: pai, eu quero mais de Deus. E eu lembro que quando eles estavam aqui, eu chorei muito. Porque a pastora no domingo aqui contou uma experiência que ela teve no mesmo evento que eu tive, né, na casa de Davi, lá em São João de Meriti. Eu nunca mais vou esquecer aquela experiência. Quem foi para aquele lugar, né, o pastor André tava, cara, que é aquilo? Que é aquilo? Né? E eu lembro que com os meus 15 anos eu tive uma experiência extraordinária lá, né? Eu contei isso para Carol outro dia que a gente estava conversando. Contei isso para ela e eu falei que eu lembro que só uma coisa que eu queria contar para vocês, compartilhar. Eu lembro que quando a gente estava lá e eu era muito novo convertido, eu tinha o quê? Tinha, sei lá, 5 meses, 6 meses convertido, tinha acabado de aceitar Jesus, alguma coisa do tipo. E eu lembro que quando eu estava lá no evento, e aquele mover todo, o Espírito Santo, tal, não sei o quê, e eu, como 6 meses de convertido, que é natural, talvez você tenha pouco tempo de convertido, você vai entender isso, né? E você que tem muito tempo de convertido vai entender do mesmo jeito, porque às vezes você ainda lembra quando era incrédulo. Então eu lembro que eu estava diante daquela coisa toda, e o rapaz que era do Ministério de Casa de Davi falou assim: gente, vamos fazer o seguinte, vamos tirar as cadeiras, vamos abrir um meio aqui, que a presença de Deus vai passar entre nós. E eu falei assim: a presença de Deus, eu com 6 meses de convertido não fazia ideia. Pô, como assim a presença de Deus passar? E aquilo mexeu comigo, né? Eu falei, vamos lá. Aí eu lembro ele, vou começar a orar aqui, a gente vai tocar o shofar, né? Não é isso? Shofar, né? O shofar, e a presença de Deus vai começar a vir de lá de trás até aqui na frente.
Aí eu falei, então vamos lá. Aí eu orando com ele, está aquele mover, não sei o que. Ele, Jesus está passando e o negócio. E Jesus está passando, eu só vi aquele monte de gente, que eu estava mais ou menos no meio, aquele monte de gente lá de trás, gente caindo, pipocando para um lado, para o outro, e um negócio assim que eu nunca tinha visto na minha vida. E eu tô vendo aquele negócio chegando na minha posição. Eu tô esperando Jesus passar aqui. E eu, na minha mente, 6 meses de convertido, incrédulo, eu não vou me ajoelhar, eu não vou pular, eu não vou fazer nada. Quando Jesus chegou na minha direção, eu senti um peso, que eu caí de joelho. Eu só chorava e ria. Chorava e ria. Eu nem sei, eu fiquei igual a pastora, eu não sei nem como eu cheguei em casa no outro dia. Mas eu lembro que eu só chorava e ria, chorava e ria. Eu lembro da Jaqueline, lembro de um monte de gente lá naquele. Pastor Eberson também, lembro dele. Daquele mover, aquele alvoroço. E eu, naquele momento, quando Jesus passa ali, eu incrédulo na hora, eu falei, não, que isso? Não, Jesus não vai passar. Que isso, princesa? Então eu caio e começo a chorar. E eu vivi uma experiência extraordinária com Cristo. Eu disse para o Lucas que agora não é só bom ter a experiência. O importante agora é manter essa experiência viva dentro de você. Aleluia. E como primeiro ponto, como manter a chama acesa? Uma resposta simples: orando. Jesus é o maior exemplo de que só vivia no monte orando. Quer exemplo maior do que Jesus? Não tem. Se o próprio Deus que virou carne, andou entre nós, vivia orando para buscar mais de Deus, quem somos nós para não buscar mais de Deus? Quem somos nós para não orarmos mais com Deus, para ficarmos mais próximos de Deus? Quem somos nós? Não somos ninguém. Precisamos da presença e da essência de Deus. Botei uma frase aqui, em todas elas eu botei uma frase. A oração pode ser o óleo para manter a nossa lamparina acesa. Você pode virar para a pessoa que está ao seu lado e dizer isso. A oração pode ser o óleo que vai manter a sua lamparina acesa. Aleluia. Ponto 2, dentro do 2. Como manter a chama acesa? Pode ter várias, mas eu decidi botar 3 aqui. Segundo, evangelizando. A gente pode trazer aqui um exemplo da mulher samaritana, quando Jesus ali está falando com ela, e o próprio Deus falando com a mulher samaritana, e até então a ficha dela não caiu. E quando a ficha dela cai, a primeira coisa que ela faz não é se prostrar, não é chorar, não é gritar, não é pular, não é orar, não é nada. É simplesmente de ir chamar as pessoas, de simplesmente evangelizar as outras pessoas. E simplesmente todo mundo vem com aquela ideia dela, né? Será que aquele não é o Messias a quem nós estávamos esperando? Só que eu não quero me ter na experiência dela receber. Eu quero me ater para nós aqui a experiência de a gente evangelizar outras pessoas. Jesus era o próprio Deus, tinha evangelizado N pessoas. E para ele era natural a pessoa se convencer, chegar assim, ó, olha só, Deus é vivo, tremendo, poderoso e tudo mais. E vem para cá experimentar disso. Era natural ele sentir alguma coisa. Era natural ele achar aquilo tudo natural. Mas para nós que evangelizamos hoje, lá fora, um perdido, qual é a sensação? Para quem já evangelizou alguém e uma pessoa se converte, que sensação é essa? Eu botei aqui: a missão de Jesus é capaz de produzir em nós uma sensação extraordinária que não pode ser explicada. É como se, de forma literária, eu dissesse: o meu evangelismo mudou a eternidade daquela pessoa. Eu falei de Jesus para aquela pessoa e a eternidade dela foi modificada. Eu fui usado para isso acontecer. Não existe sensação, né? Aí você, quem já evangelizou sabe, não existe sensação maravilhosa. Por isso que todo evangelismo, já participei do ministério de evangelismo,
né? E já fui em outras missões de evangelismo em outros lugares. E eu sempre gostei de evangelismo, porque não se explica a sensação de você mudar a eternidade de alguém. Isso faz com que a nossa chama continue acesa, porque também Deus se revela como uma experiência. Porque não somente ela, quem está sendo evangelizado e aceita Jesus, está recebendo, está ali acesa, está confortável, bem, alegre. Mas você também se sente alegre e satisfeito. Por quê? Porque você foi usado para mudar a eternidade daquela pessoa. Aleluia. Ponto 3, dentro do 2. Porque como manter a chama acesa? 3. Indo à reunião. Eu achei até interessante essa frase que eu botei. Indo às reuniões dos santos. Você pode dizer para a pessoa que está ao seu lado, para você manter a chama acesa, você precisa ir às reuniões dos santos. Por que eu disse a reunião dos santos? Porque eu não queria me ater só à reunião aqui, culto. Eu queria me ater à reunião quando a gente evangeliza, uma reunião quando a gente intercede, uma reunião quando a gente vai organizar algum evento que vai acontecer na igreja. Todos esses momentos podem nos proporcionar experiências com Deus e pode nos manter a nossa chama acesa no nosso exterior. Por quê? O maior exemplo disso é Jesus. Antes de morrer, ele faz, com os discípulos ali todos, ele faz uma santa ceia. E ali o povo assustado e tudo mais, não sabendo exatamente o que ia acontecer logo após. E Jesus ali dá aqueles sinais de que era o fim daquele primeiro momento. Só que o pessoal entende que era só o fim, que não ia ter segundo momento. O interessante é de que depois daquela santa ceia que parecia o fim, que era a morte de Jesus, a segunda reunião com todos eles é aonde? Em Atos dos Apóstolos. Aquilo que num dia terminou como tristeza, o segundo e último encontro que Jesus tem com todos ali juntos é uma das experiências mais extraordinárias que os discípulos têm logo em seguida. Botei uma frase aqui: uma reunião como essa pode deixar mais forte para enfrentar as coisas lá fora. Um culto simples como esse. Nós estamos aqui, né? Sou eu que estou ministrando, mas poderia ser qualquer outra pessoa. E a gente sair daqui mais forte em relação a qualquer coisa que nós vamos enfrentar lá fora. Existem N coisas lá fora nos esperando para a gente responder, para a gente fazer, para a gente saber se habituar com aquilo que está acontecendo lá fora. E a gente está aqui numa reunião como essa, recebendo mais de Deus, para simplesmente, quando chegar lá fora, isso não vai me abalar, isso não vai me abater, isso não vai mexer com as minhas estruturas. Eu ainda vou continuar confiando que Deus é vivo e fiel em minha vida. Aleluia. Ponto 3, versículo. Levíticos 6:13 diz assim: o fogo do altar tem que ficar sempre aceso. Não pode apagar nunca. Em Salmo 18, versículo 28 e 29 diz assim: tu, Senhor, mantestes acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com Ele ao meu lado, eu sou capaz de derrotar qualquer exército, de saltar muros mais altos. Aleluia. Enquanto tivermos a nossa chama em nosso coração acesa, nós somos capazes de tudo. O salmista deixa claro isso aqui em Salmo 18, de que quanto nós estamos cheios do Espírito Santo, tudo é possível através dessa chama que continua acesa em nosso exterior. Ponto 3. Não viva de experiências passadas. Deus tem uma experiência nova hoje para você. Você pode dizer isso para o irmão que está do seu lado? Vamos lá. Não viva de experiências passadas. Deus tem uma experiência nova hoje para você. Glória a Deus. Aleluia. Eu separei aqui de pensar assim:
Deus tem uma experiência nova para mim. E eu anteriormente disse que numa reunião como essa Deus pode se revelar e nós temos uma experiência incrível que vai nos acender, que vai nos encher do Espírito Santo. Mas quantas das vezes, eu digo isso por experiência própria, quantas das vezes eu estava sentado num culto como durante a pregação e eu ficava mal, triste e às vezes com vontade de chorar sem conseguir chorar. Por quê? Porque todo mundo sentia a presença de Deus, menos eu. E aquilo me deixava inconformado. Nós estamos em uma reunião como essa e quem está aqui ministrando louvor, seja lá o que for, e fala assim: Deus está aqui, e a palavra de Deus diz: aonde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei ali. E você, ele está aqui, mas eu não estou vendo ele, eu não estou sentindo ele. Isso precisa incomodar a nós. Isso precisa ser algo que incomoda a gente. Uma vez eu precisei ir lá nos meus pais. E eu fiquei de ir lá. Quando cheguei lá, falei com a minha mãe: cadê meu pai? Meu pai: tá lá em cima. Aí depois teu pai foi na rua. Aí eu acabei entrando na casa do meu pai para encontrar meu pai. Meu pai ficou em casa em algum momento, eu não vi ele. Eu fui embora e não encontrei meu pai. Faz sentido isso? É o que a gente faz aqui às vezes. Nós estamos aqui no culto, viemos para encontrar Jesus, não encontramos e a gente sai daqui como se nada tivesse acontecido. Não, eu preciso sentir, eu preciso ver, eu preciso ser impactado. Aí a gente se atém, como diz algumas pessoas, se atém muito naquela ideia: Jesus está aqui, mas eu não preciso ter um arrepio, não preciso sentir nada, né? Necessariamente você não precisa, né, sentir nada para saber que Deus está aqui, porque independente de você sentir ou não, Deus está aqui. Agora é a gente que opta a sentir a presença dele, se opta a ter essa expectativa de: Deus, toque em mim, fala comigo, é comigo, Deus, eu quero eu aqui, né? Eu ouvi isso de um pregador, eu achei interessante, de que Deus ama todos os seus filhos, independente de quem eles sejam, da maneira que eles vivem, do jeito como eles agem e tudo mais. Ele ama de forma incondicional todos, independente daqueles que converteram ou não. Ele ama a todos por igual. A diferença é de que tem um ou outro que chama mais a atenção dele. Quem chama mais atenção tem mais atenção de Deus. Vira para o irmão que está ao seu lado e diz isso para ele. Quem chama mais atenção, tem mais atenção de Deus. Tem mais atenção de Deus. É natural que isso aconteça. A gente precisa chamar a atenção de Deus. E Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Ele não muda. Eu lembro que uma vez eu e a Raíssa viajamos para o Chile e eu tive uma experiência muito extraordinária lá. Já contei aqui algumas vezes. E depois que a gente voltou, a gente fica com aquela sensação: nossa, eu queria ir lá, né? Queria ir de novo viajar, queria estar lá junto de novo, não sei o quê. Queria estar lá, né, viajando, queria ver a neve, meter a mão na neve, que eu meti a mão lá na neve, comecei a chorar quando vi aqueles polos lá. Mas não fiquei chorando por causa da neve não, foi porque, assim, Deus é incrível. Eu vi assim, sabe aquele negócio que a pastora disse aqui, né, o pastor também, de olhar na varanda, ver aqueles montes lá, eu fiquei: caraca, Deus é incrível. Parece ser uma pintura. Então aquilo mexeu comigo e eu falei: e agora? Tem que juntar muito dinheiro para voltar lá de novo, Jesus. Eu quero muito. E experiência, trazendo isso pra gente, a experiência com Deus, a gente não pode viver de coisa do passado. 15 anos, quando eu tinha 15 anos, eu tive uma experiência extraordinária, como eu disse aqui no início, no ministério de Casa de Davi, lá naquele lugar. Você acha que eu saí de lá com a sensação de que eu quero voltar lá? É lógico que eu estava com essa sensação. Mas você acha mesmo que eu fiquei esperando eles aparecerem lá de novo, eu pagar a taxa para estar lá de novo e sentir aquilo de novo? Não, eu busquei dentro da onde? Da reunião dos santos. Eu busquei isso aonde? Orando dentro de casa. Eu busquei isso aonde? Lendo a palavra de Deus dentro de casa. Eu busquei isso em outros lugares. Deus pode se revelar em todos os lugares. Basta nós queremos essa experiência com Ele.
Deus é vivo e Ele é real, e eu vou ter que esperar, né? Igual disse a viagem, eu vou ter que esperar juntar dinheiro, o momento das férias, se a empresa vai me dar as férias e tudo mais, para eu poder viver aquela alegria lá. Não! Experiência com Deus não necessariamente preciso disso lá não, gente. Experiência de Deus eu posso viver todos os dias. Se é isso que mantém a minha chama acesa, eu vou ter todos os dias. Eu vou buscar isso, eu vou desejar isso. É o que? É isso que me faz apaixonar mais por Deus? Eu quero isso. É isso que me faz vencer o pecado? Eu vou buscar isso. É isso que me faz lidar bem com as tempestades? Eu vou buscar isso. Aí sabe o que a gente faz quando as coisas acontecem? É o que a gente menos faz. É buscar experiência com Deus quando as coisas apertam. É o que a gente menos faz. E para terminar, Deus quer se revelar hoje para você. Em pleno século 21, gente, a gente pode dizer que se Deus se revelar de várias maneiras. Tem uma parte bíblica que me incomoda muito na igreja atual, que Deus disse lá, e isso não vejo isso acontecendo. Que Jesus, diante de todas as missões que Ele fez, em 3 anos, que Ele fez todas aquelas proezas, Ele diz assim: e vocês farão obras maiores. Gente, cadê a obra maior, gente? Por que a gente não vê mais, com mais intensidade, com mais vezes, sinais e maravilhas? Por que eu não consigo botar a mão num câncer e ele ser curado instantaneamente? É o quê? Porque está faltando dom meu? Falta dom, eu buscar um dom de cura? Se é tão bom pular na presença de Deus, por que quando a gente está aqui, no momento de adoração, a gente não pula? Se é tão bom chorar na presença de Deus, por que a gente não chora? Há quanto tempo, para e pensa, há quanto tempo você não chora na presença de Deus? Há quanto tempo você não ri? Parece loucura, mas às vezes teve uma reunião há um tempo atrás que isso me faz muita falta, que para muito crente isso ainda é muito esquisito. E a gente aqui, gente, só abrindo parênteses, tá? Com todo respeito, pastor André, a gente é renovada, tá, gente? A gente não é tradicional não, tá? A gente é renovada. Quanto tempo a gente não fala em línguas? O que? A gente só fala em línguas quando o pastor fala assim: gente, agora ora em línguas. E orar em línguas é uma experiência que Deus nos proporcionou como dom. E a gente não faz isso por quê? O que está faltando de nós? Por que hoje, em pleno século 21, não acreditamos mais em avivamento de bairros inteiros, de cidades inteiras, de países inteiros? Hoje a gente só ouve falar num livro da Rua Azusa, País de Gales. A gente só ouve de um cara que tomou a coragem e simplesmente foi usado por Deus. Sabe por que isso não acontece? Muitas das vezes, através de nós e nem no nosso meio. Porque eu disse isso para a Raíssa essa semana. A gente está fixado nas coisas terrenas. A gente precisa fixar os nossos olhos nas coisas eternas. Aquilo que é eterno não é passageiro, é eterno. Aquilo que a gente não vê, aquilo que é sobrenatural, é eterno. Isso daqui, a minha idade, outro dia eu tinha 15 anos, agora eu tenho 30. Quando meu filho me chama de coroa, eu me sinto até mal. Eu falo, cara, eu tô ficando velho mesmo. E tem um cara de novo, assim, pelo menos eu acho, né? Então, eu acho que eu tenho um cara de novo, mas eu me sinto mal. Mas por causa disso tudo, você acha que eu vou deixar de acreditar que Deus pode usar a minha vida para evangelizar? Eu quero evangelizar muita gente. Esse desejo precisa ser criado em nosso interior, gente. A experiência com Deus nos proporciona desejar ter mais experiências com Ele. Em quais situações eu posso ter uma experiência com Ele? É o que? Evangelizando? É orando? É o que? Curando alguém? É orando por alguém? É estando nos cultos? É pulando? É adorando? É chorando? É gritando? Sei lá, abraçando o irmão? Eu vou fazer isso por quê? Porque eu preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Isso só vai acontecer quando nós desejarmos ter experiência com Ele.
Pode passar. Versículo de João 14, versículo 16, todo mundo conhece esse versículo. Eu roguei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Em Salmo 63, versículo 1 diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti. É esse desejo que precisa estar em nosso interior. E como eu disse, numa reunião como essa, a gente pode... Sabe aquele tempo? Quanto tempo você está sem chorar? Quanto tempo você está sem rir na presença de Deus? Eu estou falando de coisas que talvez para você é estranho, ou para você lembrar, pelo menos que teve uma época que você participou de alguma reunião, de algum culto, de algum mover do Espírito Santo, e você participou disso. Porque eu gostava de participar disso toda hora, e todo dia, e todo momento. E a gente vai se perdendo, vai vendo isso como algo distante, como algo que não preciso mais, como algo que está longe, eu não preciso viver isso. Por isso, eu queria que essa noite a gente vivesse uma experiência extraordinária com Ele. Eu vou pedir algo que para vocês é estranho um pouquinho só. João, fecha as duas portas aí de trás. Essas duas, pode descer as duas.